Existe um momento na história do universo que divide para sempre a luz das trevas, um instante em que o céu se rasgou em batalha, quando dois seres de poder inimaginável se enfrentaram em um conflito que determinaria o destino de toda a criação. Não estamos falando de uma lenda qualquer. Estamos falando da guerra no céu, do confronto épico entre Miguel, o arcanjo de Deus, e Satanás, o querubim caído que ousou desafiar o próprio Criador. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Quais foram as armas usadas nessa batalha cósmica? E por que essa guerra ainda reverbera em nossas vidas hoje? Hoje você vai descobrir detalhes surpreendentes sobre esse confronto que a maioria das pessoas desconhece. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente sua compreensão sobre o bem e o mal, sobre o mundo invisível que nos cerca e sobre a batalha espiritual que continua acontecendo neste exato momento. Agora me diga, você já imaginou como seria presenciar uma batalha entre seres angelicais? Tudo começa antes do tempo como conhecemos, em uma época em que o universo ainda era jovem, e o céu era habitado apenas por criaturas celestiais de glória indescritível. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, não era um anjo qualquer. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 15, nos revela detalhes impressionantes. Ele era um querubim ungido, coberto de pedras preciosas, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Imagine um ser tão glorioso que sua própria existência irradiava beleza e poder. Mas algo aconteceu. Em seu coração nasceu algo que nunca antes havia existido no universo: o orgulho. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, registra suas palavras arrogantes. Ele disse em seu coração que subiria ao céu, que exaltaria seu trono acima das estrelas de Deus, que seria semelhante ao Altíssimo. Você consegue imaginar a audácia? Um ser criado, por mais glorioso que fosse, declarando que seria igual ao Criador. E não foi apenas Lúcifer que se rebelou. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, nos mostra que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Estudiosos interpretam que um terço dos anjos celestiais se juntou a ele nessa insurreição cósmica. Milhões, talvez bilhões de seres angelicais escolheram o caminho da rebelião, acreditando nas promessas de Lúcifer de que poderiam derrubar o próprio Deus. Mas Deus não deixaria essa rebelião sem resposta. E foi então que Miguel entrou em cena. Seu nome, que significa quem é como Deus, já era uma declaração de guerra contra a arrogância de Lúcifer. Miguel não lutaria por ambição ou glória pessoal. Ele lutaria pelo que era certo, pela ordem divina, pela verdade absoluta. E ao seu lado estavam os anjos que permaneceram fiéis, 2/3 das hostes celestiais, prontos para defender o trono do Altíssimo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, nos dá um relato mais vívido dessa batalha. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas o que exatamente significa uma batalha no céu? Como os seres espirituais lutam? Não estamos falando de espadas de metal ou lanças comuns. Estamos falando de um confronto entre forças espirituais de magnitude inimaginável, onde a própria essência da realidade estava em jogo. Alguns teólogos sugerem que essa batalha envolveu não apenas força, mas verdade contra mentira, justiça contra rebelião, ordem contra caos. Cada palavra proferida por Miguel carregava o peso da autoridade divina. Cada movimento dos anjos fiéis ressoava com o poder do Criador. Enquanto isso, Lúcifer e seus seguidores lutavam com a força da ambição desenfreada, com o poder corrompido pelo orgulho, com habilidades celestiais agora voltadas contra seu próprio Criador. A batalha deve ter sido de uma intensidade além de qualquer compreensão humana. Pense nisso. Seres que existem além das limitações do tempo e espaço, criaturas que podem atravessar dimensões, que possuem conhecimento e poder acumulados desde o princípio da criação, todos engajados em um conflito total. O céu deve ter tremido. A própria estrutura do universo espiritual deve ter sido sacudida até suas fundações. Mas havia algo que Lúcifer e seus anjos não tinham:
a autoridade legítima. Judas, versículo 9, nos dá um vislumbre fascinante dessa dinâmica. Ele menciona que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Você percebe o que isso revela? Mesmo Miguel, em toda a sua glória e poder, não agia por conta própria. Ele lutava sob a autoridade de Deus, não pela sua própria força. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Apocalipse, capítulo 12, versículo 8, declara: "Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus." A derrota de Satanás foi absoluta e irreversível. Não foi uma batalha equilibrada, não foi uma vitória obtida por pouco, foi uma demonstração clara e definitiva de que nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, pode se opor ao Criador e vencer. O versículo 9 continua: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele." Imagine a cena: Lucifer, o portador de luz, o querubim ungido, coberto de glória, sendo expulso violentamente do céu, junto com todos os anjos que o seguiram. Sua queda não foi apenas física, foi uma queda de posição, de autoridade, de glória. E aqui está algo que muitos não percebem. Essa guerra não terminou completamente. Satanás foi expulso do céu, sim, mas foi lançado à terra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, nos dá um aviso solene: "Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo." A batalha cósmica se transformou em uma guerra terrestre, e nós, a humanidade, nos encontramos bem no meio desse campo de batalha. Mas por que Satanás tem tanta ira contra a humanidade? A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, algo que nenhum anjo, por mais glorioso que fosse, jamais recebeu. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos mostra que Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Isso significa que carregamos em nós algo do próprio Criador, uma centelha divina que nos conecta diretamente com Ele. Para Satanás, que quis ser como Deus, mas falhou miseravelmente, ver criaturas feitas de barro recebendo essa honra deve ser uma tortura constante. E sua estratégia desde então tem sido clara: se ele não pode destruir Deus, ele tentará destruir aqueles que carregam sua imagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos alerta: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." E aqui está uma verdade que vai fazer você ver sua vida de forma completamente diferente. A mesma batalha que Miguel travou no céu continua sendo travada por nós aqui na terra. Efésios capítulo 6, versículo 12 declara: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Você já parou para pensar nisso? Cada vez que você resiste à tentação, cada vez que escolhe o bem em vez do mal, cada vez que ora, cada vez que proclama a verdade de Deus, você está participando dessa guerra cósmica. Você não está apenas vivendo sua vida comum, você está literalmente continuando a batalha que Miguel começou no céu. Seus pensamentos, suas escolhas, suas palavras, tudo isso tem dimensões espirituais que vão muito além do que você pode ver. Mas aqui está a boa notícia. A notícia que muda tudo. Assim como Miguel venceu Satanás no céu, nós também podemos vencer aqui na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 nos revela o segredo. "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." 3 elementos poderosos: o sangue de Jesus Cristo, nossa confissão de fé e nossa disposição de permanecer fiéis até o fim. Miguel lutou com a autoridade de Deus. Nós lutamos com algo ainda mais poderoso: o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos dá acesso direto ao trono da graça, que cancela toda acusação que o inimigo possa fazer contra nós.
Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 afirma: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você entende o que isso significa? O mesmo poder que expulsou Satanás do céu habita em você se você pertence a Cristo. O mesmo Deus que deu vitória a Miguel está do seu lado. A mesma autoridade que proclamou a derrota definitiva das trevas está disponível para você através do nome de Jesus. Você não está sozinho nessa batalha. Você nunca esteve. Enquanto Satanás continua sua guerra desesperada, sabendo que seu tempo é curto, nós avançamos com a certeza da vitória já conquistada. Romanos capítulo 8, versículo 37 declara: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Como vivemos sabendo que estamos no meio de uma guerra espiritual que começou antes da criação do mundo? A resposta está em entender que, embora a batalha seja real, a vitória já está garantida. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, nos mostra o destino final de Satanás. Ele será preso por 1000 anos, lançado no abismo e, finalmente, no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado pelos séculos dos séculos. O fim dele já está escrito. Mas, até esse dia final chegar, nossa missão é clara. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 nos instruem: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nossas armas são espirituais: oração, jejum, a palavra de Deus, a adoração, fé, obediência. Pense em Miguel por um momento. Ele não hesitou quando foi chamado para lutar. Ele não duvidou de sua missão. Ele não se intimidou diante do inimigo. Não importa quão glorioso Lúcifer tivesse sido antes de cair. Miguel conhecia sua identidade, conhecia sua autoridade, conhecia aquele em cujo nome ele lutava. E é exatamente isso que precisamos hoje: conhecer quem somos em Cristo, conhecer a autoridade que nos foi dada, conhecer aquele que já venceu todas as batalhas. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, versículo 18, disse algo extraordinário: Eu via Satanás como o raio cair do céu. Ele testemunhou aquela queda. Ele viu a derrota do inimigo. E então ele nos deu autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19 continua: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a nossa herança, esse é nosso direito como filhos de Deus. Mas lembre-se do exemplo de Miguel. Ele não agiu por orgulho ou vanglória. Ele não lutou para provar algo sobre si mesmo. Ele lutou porque era a vontade de Deus, porque era necessário defender a verdade, porque era sua missão dada por aquele que tem toda a autoridade. Da mesma forma, quando enfrentamos as batalhas espirituais em nossas vidas, não lutamos por nossa própria força ou mérito. Lutamos no nome de Jesus, sob sua autoridade, pelo seu poder. A guerra no céu nos ensina que o mal nunca prevalecerá contra o bem, que o orgulho sempre levará à queda, que a rebelião contra Deus não tem futuro, que aqueles que permanecerem fiéis ao Criador sempre estarão do lado vencedor. Miguel não venceu porque era mais forte que Satanás em si mesmo. Ele venceu porque lutava pela causa certa, sob a autoridade certa, com o poder certo. E você? De que lado você está nessa guerra cósmica? Suas escolhas diárias, seus pensamentos, suas palavras, suas ações, tudo isso o coloca em um lado ou outro dessa batalha. Não existe neutralidade. Mateus capítulo 12, versículo 30 nos confronta: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas se você escolher estar ao lado de Deus,
Se você decidir lutar sob a bandeira de Cristo, se você se posicionar com os anjos fiéis, então saiba disso. A mesma vitória que Miguel alcançou no céu é sua hoje. O mesmo Deus que expulsou Satanás e seus anjos rebeldes é o Deus que luta por você. O mesmo poder que sustentou os anjos fiéis sustentará você. A guerra no céu não é apenas história antiga, é uma realidade presente que explica as batalhas que você enfrenta todos os dias, mas é também uma promessa de vitória final, uma garantia de que o bem triunfará, de que Deus reinará para sempre e de que todos aqueles que permanecerem fiéis nele partilharão dessa glória eterna. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu escolho lutar ao lado de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam conhecer essas verdades. Até o próximo vídeo.